E aí galera, beleza? Murilo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que pode acontecer no mercado de Forex amanhã. Eu vou começar a fazer essas análises para deixar para vocês, né, para todos ficarem muito bem preparados para o dia de amanhã, entenderem como que eu vou analisar o mercado, entenderem como que eu vou me posicionar, né, no dia seguinte, caso eu venha operar. Vamos falar um pouco das notícias que vão sair, depois a gente vai vir nos principais ativos mostrando quais são as tendências, mostrando quais são as possíveis oportunidades de compra e venda, quais são os melhores pontos, fazendo uma análise geral do mercado, tá? Então eu acho que vai ser bem legal para todo mundo que está aí no YouTube, para todo mundo que acompanha a gente, acho que vai ser bem bacana. A gente já vem para essa tela onde vamos analisar puramente os gráficos, eu acho que vai ser bem esclarecedor para todo mundo, ativo por ativo, a gente vai passando aqui, mas antes disso vamos começar com as notícias, porque as notícias de amanhã elas são bem importantes. A gente começando o dia aí para vocês às 3 horas da manhã, né, no Brasil, para mim vai ser um pouco mais tarde, vai ser 7 horas da manhã, que é um horário que eu gosto muito de operar, inclusive aqui em Portugal, 7 da manhã, 6. A gente vai ter o PIB na Alemanha, que vai movimentar muito o mercado, principalmente aqueles pares de moeda que tem o euro como um dos ativos, né? Então, euro dólar, euro USD, euro CAD, euro AUD, euro ien, euro GBP, a gente vai ter bastante movimentação provavelmente amanhã, tá? Provavelmente, é claro que não dá para cravar e ter certeza, mas com o PIB da Alemanha. Além disso, a gente tem durante essa semana as votações aqui na União Europeia, então tem que ficar muito de olho também. Então, acho que essa é a principal notícia do dia. Depois das 4h30, depois das 4h30 da manhã, a gente tem o PMI na Alemanha também, mas eu acho que não é tão impactante, tão importante quanto o PIB. Mercado de Forex, PIB e taxa de juros são notícias normalmente que movimentam muito o mercado. Tá? Depois disso, a gente tem algumas outras notícias às 5 da manhã, também importantes. Às 5h30, a gente tem as vendas do varejo no Reino Unido, né, o que deve movimentar bastante a Libra. Nesse horário a gente já vai ter passado um pouquinho da abertura do mercado de Londres, então também é um horário que provavelmente o mercado deve começar a andar. Euro GBP que está em tendência, numa tendência muito forte. A gente tem o GBP Yen, que também normalmente anda bastante nesse momento. O GBP USD, né, que é o carro-chefe ali do tudo que é Libra, acaba seguindo bastante o GBP USD, porque né, a gente está vendo a Libra contra o dólar, que acaba sendo o ativo mais importante de toda essa gama aí de GBP. Então eu acho que 5h30 também a gente pode ter algum movimento, porém, né, às 8h30 que eu acho que o negócio se define de vez, ou que pode ter uma mudança radical na tendência. Por quê? Porque sai é, as atas lá do Banco Central Europeu, né, sobre a política monetária. E a gente, como eu falei, tem dois carros-chefe no mercado de Forex em termos de volatilidade. O primeiro, sem sombra de dúvida, taxa de juros. Né? Por quê? Porque a gente está vendo a relação entre duas economias, então as mudanças na taxa de juros movimentam muito o mercado. E quando o Banco Central Europeu ele publica suas atas, ele pode dar alguma pista, né, ou algum sinal do que ele deve fazer em relação à taxa de juros no futuro. Então, muito importante, afinal de contas, a gente está tendo a gente teve alguns anos de muita liquidez e está todo mundo meio que esperando para ver quando que vai ter essa mudança na taxa de juros, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Depois, na parte da tarde, comecinho, na verdade, final da manhã, desculpa, que é a parte da tarde aqui para mim, a gente tem as vendas de novas casas nos Estados Unidos, também deve movimentar o USD bastante, e eu acho que é por aí. Então, eu acho que a parte da manhã vai ser bem movimentada, depois das 11 horas da manhã, né, o mercado, querendo ou não, o mercado imobiliário americano ele movimenta muito a economia, então a economia americana, e isso, querendo ou não, acaba impactando no dólar. Então são essas as principais notícias que a gente vai ter, levando em consideração aqui o calendário e tudo que a gente tem realmente de mais controlado, né? Os momentos um pouco mais controlados que a gente pode operar. Eu sempre falo isso, da janela de oportunidade, você tem que saber o que vai sair, por quê? Novidades surgem no mercado a toda hora, então é alguém que fala alguma coisa e tal, mas você tem que saber pelo menos aqueles pontos que você pode ter controle, né? Aquelas notícias que podem sair, aqueles horários de abertura do pregão, tal, você tem que saber de cabeça, assim, vai sair esse horário, tal coisa, tal, porque aí você tem as coisas um pouco mais sob controle. Então eu acho que o começo da manhã, para quem opera euro e para quem opera libra, vai ser vai ser legal, porque vai ter, enfim, bastante volatilidade, tá? Agora vamos de vez aqui para as análises, então acompanhem, depois dêem uma olhada em todas essas notícias e fiquem de olho aí. Agora vamos pular para as análises do mercado, tá? Eu vou começar aqui com os principais ativos,
tá? Começando pelo AUD USD, e eu vou falando um pouco para vocês da minha opinião sobre amanhã e sobre o panorama geral de cada ativo, tá? Vai ser uma coisa que pode não ser tão rápida, mas que vai deixar bem claro quais são as possibilidades para cada ativo aqui, quais são as possíveis oportunidades. AUD USD. Você percebe que agora, né, nas últimas 12 horas, aí, principalmente no intradiário, para quem está operando day trade, está difícil, o mercado está bem lateralizado, então a gente tem uma lateralização bem forte aqui do mercado, a gente tem um suporte e resistência, uma região de suporte e resistência bem definida, então por enquanto a gente não tem nenhuma possibilidade em termos de operação de tendência. Para quem gosta de operar mercados consolidados, você pode ter uma oportunidade aqui nessa faixa aqui de 68947, né, que é o 6900, então aqui em cima, e uma outra oportunidade de compra aqui embaixo. Porém, né, nessa região aqui do 68741. Então tem esses 250 pontos aqui que você pode trabalhar. Tá um pouco arriscado, por quê? Porque se você olhar o panorama um pouco mais longo, você começa a perceber que o que a gente está vendo é essa consolidação. Deixa eu até apagar e remover essas duas linhas aqui para você entender o que a gente está vendo. A gente está vendo essa consolidação que começou agora, desde o dia 21. Então é essa consolidação toda aqui que a gente está observando, né? Que ela vem até um pouco mais para baixo. Se você, enfim, observar, você vai ver que a gente tem um suporte até mais importante aqui no 68, 665, né? Enfim, 68, 650 nessa faixa, e uma resistência até mais importante aqui no 6900, né? Que seria mais ou menos essa região. Então esses dois pontos eles são bem importantes, né? Eu acho que são pontos de inflexão no mercado e que provavelmente a gente vai ter o mercado trabalhando nessa região, tá? Então acho que é um suporte, uma resistência bem importante, porém você consegue ver aqui que o AUD-USD está numa tendência de alta, uma tendência de baixa bem acentuada. Ele está vindo aqui numa tendência de baixa, a gente tem uma linha de tendência de baixa que bem forte, né? Então temos que tomar cuidado. Por quê? Porque esse ativo, a tendência de maneira geral dele é de baixa, tá? Então possivelmente a gente pode ter a formação de um triângulo de continuação, né? O mercado vem, forma esse triângulo que você está vendo aqui, continua para baixo, certo? Você está tendo esse triângulo aqui, ó, formado, certo? E aí ele rompe e continua para baixo. E essa é a tendência de queda que a gente está observando no mercado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Esse triângulo aqui provavelmente ele vai ser simétrico. Então a gente teria mais ou menos essa projeção do mercado buscando 69, 67, 900, 67 e tal. E se você coloca no H4, né, se você vai aumentando aqui, inclusive para o diário, que eu acho que é onde a gente consegue observar melhor, existe essa possibilidade justamente por causa dessa queda que a gente teve aqui no começo do ano. Né? A gente teve uma queda muito acentuada, né? Foi um flash crash que a gente teve lá na bolsa, nas bolsas mundiais. O SDN também caiu muito, tal. Não sei se foi o SDN, eu acho que foi. Enfim, então, cara, a gente tem que ficar bem de olho para ver se não vai rolar esse triângulo aqui, esse rompimento, e o mercado vai desabar de vez e vai buscar aqui essa parte aqui de baixo, esse suporte anual, né, que seria, na verdade, bem provável. Tá? Bem provável, não sei se vai acontecer amanhã. Por isso que eu digo, por enquanto, amanhã, né, com o mercado consolidado, a gente sabendo que tem esse suporte aqui embaixo, essa resistência aqui em cima, operar rompimento é um pouco difícil, né? Apesar do mercado estar em tendência de queda, é um pouco difícil, porque o mercado já está bem perto de um suporte importante. E da mesma forma, operar contra a tendência também é difícil. Então, eu, particularmente, no USD, ficaria ou trabalhando, né, uma estratégia de mercado consolidado ou não operaria. Beleza? Euro-USD. A gente tem uma situação parecida. Né? Porque aqui a gente está vendo uma questão bem relacionada ao dólar. E eu já vou até aqui direto para o diário, você vai perceber que é a mesma coisa. Aqui no SD a gente não teve flash crash tão forte, que foi essa queda tão forte, mas você percebe que a gente tem também esse suporte bem definido aqui na região dos 1.12, né?
1.11, desculpa, 1.11, 193, 1.11, 200. Aí a gente tem uma resistência bem fundamentada aqui em cima. Né? Isso no mercado, no gráfico diário. Né? A gente tem essa consolidação bem forte do euro USD. E quando você busca uma hora, você percebe que essa consolidação, na verdade, ela está um pouco mais curta. Né? Então a gente está com essa consolidação aqui, ó, nessa região. É isso daqui, o mercado está de lado, cara. Você olha, o mercado está bem de lado. Né? E tá esperando aí um rompimento para algum dos lados. Eu acho que a votação que a gente vai ter aqui na Europa, né, em conjunto com as notícias que vão sair amanhã, podem dar um pouco mais de movimento. Mas eu acho que a votação realmente que vai mover o mercado para cima ou para baixo, tá? Por enquanto eu acho que é isso. A gente está tendo a guerra comercial também, que está tá dificultando, e o mercado, cara, em tendência, nos últimos dias o mercado andou bastante, então agora eu acho que também, né, depois dessa queda que a gente teve nos últimos dias, eu acho que uma consolidação é até natural. O SDCAD, no diário a gente teve o mercado batendo, olha que legal, ele bateu nesse suporte que existia aqui, né, já, enfim, a gente é um suporte bem conhecido no mercado, depois a gente tem um outro suporte aqui. E o SDCAD, né, na minha opinião, ele está bem, é um mercado que está bem horizontal, né, ele está bem consolidado. Então, que nos últimos dias ele ficou travado aqui, praticamente maio inteiro, né, trabalhando nesse canal aqui, engraçado. E, enfim, não tem tendência. O SDCAD é um ativo que está bem sem tendência, é o que você pode buscar, talvez sejam as tendências intradiárias. Né? Mas por enquanto, ó, é vender na resistência lá em cima e comprar no suporte, porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Não tem muito segredo. O mercado tá derivando bastante, né? Tá bem consolidado. Se você olhar aqui, ele está de lado, não tem nem muita saída. Tudo isso a gente está vendo e pensando, pô, o USD, o USD, o USD, né? Sem tendência. Aí a gente parte para o GBP-USD. E o GBP-USD, na verdade, ele mostra que você tem que tomar muito cuidado com as correlações. Por quê? A Libra, né, de maneira geral, ela está se desvalorizando em relação a todos os ativos do mundo, porque a gente está tendo todos os problemas do Brexit que vocês devem estar acompanhando aí. Então, a Libra, se percebe aqui que ela está numa tendência de queda muito forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias praticamente de queda. E se você tirar esse doji aqui que rolou perto do suporte, você vai ter 10, 11, 12 dias. Né? Então o mercado está caindo sem parar. A tendência de queda. Né? Você observa no gráfico diário que a tendência de queda e que nesse gráfico de uma hora parece que o mercado rompeu e se manteve abaixo aqui dessa região, né, que seria a região do 1,27, certo? Porque isso daqui era um suporte que virou uma resistência, bateu nessa resistência, né, era um suporte que virou resistência aqui na frente, e na hora que virou resistência o mercado está voltando. O que a gente deve esperar? A gente deve esperar um rompimento aqui de baixo, eu acho que é o principal rompimento que a gente deve ter. Né? E aí se o mercado romper, ele pode continuar andando um pouco mais forte. Vamos ver aqui nos 5 minutos. Nos 5 minutos a gente já vê o mercado que está bem sem tendência, está bem consolidado também nos últimos 2 dias aí, mas você percebe que o mercado não andou muito, né? Então eu acho que até para quem faz day trade, né, até um sinal um pouco mais forte de rompimento a gente não deve operar, né? Porque a gente teve esse rompimento aqui, ó. O mercado veio, rompeu para baixo e depois, né, o que parecia uma continuação tal, fez o falso rompimento, voltou para consolidar. Então, começa a te dar aquele sinal de que, cara, será que isso aqui o mercado vai realmente continuar caindo? Né? Porque ele tentou fazer o rompimento lá, mas não se aguentou. Não se aguentou aqui embaixo. Então tem que tomar cuidado para ver se o mercado realmente não chegou num momento de exaustão. E por enquanto, né, eu acho que nada. Se você encontrar algum ponto bom para vender, né, para, enfim, trabalhar na queda de novo, trabalhar aqui na, enfim, eu acho que seria a única possibilidade que a gente teria. O SDIEM. O SDIEM está vindo uma tendência de alta. No diário, a gente está tendo esse pullback, né, depois de uma queda forte, o mercado está vindo, tentou romper essa. No mercado intradiário, tentou romper
e voltou para dentro desse suporte aqui, desculpa. A gente tinha um suporte importante nessa região, que foi bem respeitado, certo? E tentou romper e voltou. E temos esse gap aqui. Esse gap eu acho que ele é importante, porque provavelmente a gente vai tentar, o SDN vai buscar essa região aqui do 111 para fechar esse gap de uma vez. Então, além de ser uma resistência, o mercado estava numa tendência muito forte, se você observar aí nos últimos tempos. Esse daqui é o flash crash que eu tinha falado para vocês, que foi essa queda bem acentuada que a gente teve. Então você percebe que o mercado caiu 3.000 pontos ali, né, numa fagulhada e voltou. O AUD USD buscou de novo, então imagina que o AUD USD buscou de novo essa região. Né? Então o AUD USD estava basicamente buscando essa região de novo, que era essa nossa análise. Né? O USD ficou lá em cima, então, enfim, são coisas do mercado. Eu acho que a busca dessa faixa aqui de 111, né, que é uma valorização legal, inclusive, né, do dólar em relação ao ien, cara, eu acho que é bem provável. Tá? Eu acho que é bem provável. O mercado está vindo, está, enfim, trabalhando, ele respeitou o suporte. E o que a gente vai poder fazer? Eu acho que a gente vai poder fazer algumas operações aqui intradiárias nessa região. Por quê? Porque a gente tem um canal de alta, né, que acabou até meio que automaticamente sendo desenhado aqui. Está sendo formado um canal de alta bem legal. O mercado está batendo, batendo, batendo e voltando para cima. Vou apagar aqui. Então a gente tem esse canal de alta aqui, ó. Um canal de alta mais curto foi tentado formar aqui. Então a gente tem, se você observar, essas faixas e essas regiões aqui que possivelmente o mercado deve tentar respeitar. Os canais de alta você tem que tomar muito cuidado com eles, porque principalmente no mercado de Forex, como o mercado de Forex ele trabalha com consolidação e rompimento, né, então o mercado ele, ele trabalha com consolidação, e aí rompe, e aí consolida, e aí rompe, né, para cima ou para baixo. Você tem que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes o que você vê não é um canal de alta assim, é um canal de alta que o mercado vem respeitando, e de baixa também, tá? É uma linha de tendência de alta ou de baixo, tá? Não estou falando do canal em si, só da linha de tendência. Às vezes o mercado respeita e ele rompe. Aqui, aí você fala, putz, acabou. Né? Essa linha de tendência de alta acabou. Aí ele passa a consolidar. E aí ele rompe de novo. E aí sua linha de tendência de alta passa a ser aqui. Então você tem que sempre trabalhar com essas projeções e com essas outras possibilidades. Tá? Isso é muito, muito importante. Não você colocar desde o início, mas você entender que, cara, que às vezes, por, por essa característica, né, do mercado de Forex, às vezes você vai ver uma nova linha de tendência se formando aqui mais embaixo, tá? Então é normal, você tem aqui algumas projeções, eu acho que a gente tem que ficar atento em relação ao SDI e buscar algum tipo de oportunidade de rompimento. Quando a gente tiver algum sinal de rompimento para cima, nos gráficos mais curtos, eu acho que seria provavelmente o melhor tipo de oportunidade que a gente deveria procurar. Então, para quem está no intradiário, amanhã vai estar observando, né? O mercado aqui, você olha no intradiário, parece que está já um pouco, ele estava aqui tentando cair, agora a tendência pode ser que esteja virando. Então, eu acho que a gente deve começar a observar novos movimentos de tendência de alta aqui, tá? Para ver se tem a busca lá do 111. Eu acho que o ponto mais importante, né, para todos nós é observar esse fechamento aqui, esse gap aqui. Eu acho que isso daqui é o que vai mandar nas coisas de maneira geral. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta, que está mais ou menos aqui nessa faixa. Então
não sei, eu para mim, né, uma consolidação parece até natural do mercado, então, o mercado começar a consolidar e quando romper, romper para buscar em cima. Então acho que esses são os principais pontos aqui para o SDI, mas até agora eu não teria nenhum tipo de oportunidade. Sinceramente, olhando assim o mercado, não estou vendo nada que me pareça muito interessante. O SD Franco. Cara, o SD Franco está numa linha de tendência de alta bem, né, faz um tempo já e começou a acumular. Agora, o SD Franco, cara, na verdade, ele tem os seus momentos, eu acho, né? Essa é a forma até de se dizer. Ele tem uma correlação muito forte com o Euro USD. É um ativo que anda muito de lado e que muitas vezes é difícil você encontrar bons pontos de compra e venda. Então aqui a gente tinha, ó, no dia de hoje a gente começou uma tendência, teve um rompimento legal, aí a tendência se firmou. Provavelmente quem é meu aluno pegou essa segunda oportunidade aqui. E aí o mercado devolveu e voltou para cima agora. Então, o que eu acho até amanhã pode ser que essa tendência de alta aqui ela se consolida um pouco, né, comece a se consolidar tal e que a gente veja as coisas de uma forma um pouco mais clara, de uma forma um pouco melhor. Eu acho que os principais ativos do mercado, essa é a grande verdade. Você observando os principais ativos do mercado, a gente não tem nenhuma oportunidade. O bom do Forex é isso, né? Que não falta ativo. Então, a gente tem o quê? Primeiro de tudo, Euro GBP. Vocês sabem que eu operei Euro GBP bastante aí. Eu acho que no Euro GBP, pela forma que o mercado está vindo, né? Essa tendência de alta, uma das tendências mais fortes, cara, sinceramente, que eu já vi aí no mercado de Forex nos últimos tempos. Tendência muito forte mesmo. O mercado está vindo galopando. E assim, aqui é esperar a oportunidade de compra, cara. Euro GBP é esperar a oportunidade de compra porque o mercado está subindo sem parar. Tá? Então eu focaria no Euro GBP buscar alguma oportunidade de compra se você fosse entrar aqui, porque o mercado tá vindo muito forte, né? Então você encontrar talvez um suporte, se você não quiser operar rompimento, né? Se você quiser operar suporte e resistência puro, aqui é um bom ponto, né? Para acreditar numa continuação. Se você quiser uma outra observação, porque aqui é inclusive é era uma resistência, né, que foi rompida, então aqui é um bom ponto, mas eu acho que principalmente aqui 87 e 500 até 87 300 e tal, cara, essas duas regiões são as regiões para mim mais importantes, porque o mercado bateu e do jeito que ele bateu ele subiu de volta. Então aqui inclusive foi onde eu realizei aquele meu lucro que foi um lucro relativamente alto. Então, eu acho que essa região de baixo aqui, ó, é muito importante. Quem conseguir entrar nessa região aqui, ó, 87300, né, toda essa região, desde do 370 até o 300, 280 aqui, cara, aqui tem uma possibilidade boa. Eu acho que tem jogo aqui porque o mercado está numa tendência alta muito forte, pode ser que ele realize. E antes disso, você tem vários, para quem gosta de operar pullback, né, tem vários tradezinhos que podem surgir aqui. Tá aqui no meio, todos esses suportes devem ser não necessariamente respeitados, mas eles devem, né, dar alguma briga ali, porque o mercado está vindo bastante tendência de alta, a tendência de alta está bem forte nos últimos dias. Eurocad, cara, aqui vamos ver se a gente consegue achar alguma oportunidade. Cara, o Eurocad está legal aqui, ó, uma boa, finalmente uma boa oportunidade eu acho. Se a gente tiver um rompimento do Eurocad aqui, ó, dessa região, do 1,50, vai dar jogo. Né? O mercado no interdiário aqui ele está em tendência de alta. Ele está começando a querer andar, né, também aqui no. Ele tentou, pensa assim, ele tentou um falso rompimento aqui embaixo.
Eu vou continuar para baixo, né? Tava vindo aqui abaixo e tal, toda hora vindo, 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 né? Então o mercado tava vindo para baixo, né? Seguindo lá o seu fluxo, aqui tentou romper para cima e voltou e tal, e tá vindo para baixo. Aí de repente a gente tem um rompimento que não se conclui, então o mercado tenta romper e não consegue, e volta para cima, cara, e começa a andar para cima de novo, né? Lá, sai lá do 1,49,200, já tá quase no 1,50 de novo. Eu acho que isso aqui é para se observar, né? Um rompimento dessa faixa de cima, do 1,50. Por quê? Porque o risco retorno aqui vai ser bom. Você deixa um stop mais ou menos nessa região, ou menos. E, cara, a projeção aqui de alta é bem, bem grande. Você consegue buscar o 2 para 1 fácil aí. Fácil, fácil, fácil. Até mais, cara. Acho que até mais. Sim. Né? Vai dar. Ou mais, né? Dá até para buscar uma alta ainda maior. Então, eu acho, e isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no longo prazo, porque o mercado, se você perceber, o Eurocage, ele deu uma pancada aqui para baixo e já engolfou, então eu acho que pelo menos buscar essa região aqui do 50, 200, 50, 300, 350 até 500, 150, 500, eu acho que é totalmente provável. Totalmente provável. Né? O mercado tem um suporte importante aqui embaixo, ele, né, tentou romper, pode ser tudo um falso rompimento. Pode estar vendo um belo de um falso rompimento ali, porque todas as características, até pelo candle de hoje, são de um falso rompimento. Então imagina que esse falso rompimento diário, depois desse engolfo de H4, desse sinal no M5, tá tudo parecendo o quê? O mercado bate lá embaixo e ele vem de novo aqui para essa região de cima. Nessa essa parte aqui de cima ele vem de novo. Sei lá, eu acho que é bem possível. Então o mercado vir aqui e buscar essa faixa aqui até. Porque é justamente isso, né? Ele tenta romper, tenta fazer o falso rompimento, não consegue e depois vai lá para cima de novo. Né? Às vezes isso acontece isso, o mercado vai romper, rompe, vai romper, não rompe e sobe tudo de novo, vem até aqui em cima. Então eu acho que é bem, bem possível. Se vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que, cara, que pelo menos no intradiário, no M5 aqui, você tem uma bela de uma oportunidade se o mercado romper essa parte de cima aqui dos 50 e deixando um stop bem curto. O stop, putz, vai ser super, super razoável, na verdade. O stop vai ser aqui, né? Mais ou menos. Tá, então acho que dá jogo aí, beleza? Fica só atento porque amanhã tem um monte de notícia. Outro ativo que deve estar legal, vamos ver aqui o EuroD. O EuroD ele é meio temperamental, mas ele é um bom ativo. Também a gente está tendo uma tendência de alta muito forte. Deixa eu ver, cara. Eu vi. Talvez no intradiário um rompimento de queda. O Eurien tem uma oportunidade legal aqui, talvez. Talvez não, tem sim. Se a gente tiver um rompimento dessa parte de baixo, do 1,22,980, a gente provavelmente vai ter uma continuação desse movimento de queda que começou aqui, né? O movimento de queda começou. A gente tem esse rompimento para buscar provavelmente os 700, 600 mais ou menos. Vamos ver aqui. Ele está batendo nesse suporte. Se ele romper essa parte desse suporte, que é um suporte importante, né, que está sendo formado aqui. Então, como vocês sabem, é natural que o suporte seja defendido. Ele vir
buscar aqui mais para baixo, né, e vim testar essa parte de baixo. Se você pensar naturalmente, o que acontece? Consolidação, expansão. Eu já falei isso muitas vezes, cara. Se tem um aprendizado que você deve ter, é isso, no mercado de Forex, consolidação e expansão. Então, nesses momentos de consolidação aqui, eu particularmente prefiro não ir. Eu tento buscar só esses movimentos aqui, ó. Eu tento buscar as situações de expansão. Então eu espero o mercado romper e eu pego uma partezinha desse movimento que eu acho que é o mais rentável. Mas cada um tem seu estilo, né? Cada um tem sua maneira de operar. Então eu acho que no intradiário, o mercado rompendo esse suporte aqui de baixo, a gente pode ver, né? Você vê até pelo tamanho dos movimentos de queda anteriores. Então, são movimentos aí de 300 pontos no mercado daqui até aqui. Eu acho que tem espaço. Tá? Esse triângulo aqui ó, também é bem grande. Então, né, se você observar, vai dar jogo. Eu acho que a gente tem que pensar mais nesse movimento inicialmente. Acho que provavelmente o que a gente teria, até pela consolidação do mercado, seria mais ou menos a faixa dos 700, 700 e tal, uns 250 pontos. Né? Acho que é isso que o mercado provavelmente deve andar. Mas vale a pena. Eu acho que o Euro Yen é um dos que vale a pena a gente ficar de olho aqui. Vamos ver, GBP. GBP CHF deu muito jogo esses últimos dias. Tendência de alta, depois virou para baixo. Enfim, deu bastante jogo. GBP CHF, cara, tá, agora particularmente tá bem difícil. GBP Yen. Mercado consolidado também. GBP AUD, vamos ver. Consolidado também. Enfim, teve um momento aqui de rompimento bom. Quem aproveitou, meus alunos devem ter pego essa oportunidade, porque é bem uma oportunidade, tipo de posição que a gente gosta. E depois desse rompimento, o mercado parou. Então agora você percebe que na verdade a gente está em compasso de espera. Né? O mercado ele veio, porque você observa, né? A gente veio num movimento de tendência tanto de queda quanto de alta bem forte. Né? Os últimos dias eles foram bem de uma tendência bem forte. Talvez no USD ou no GBP-USD você não consiga ver, mas, por exemplo, no GBP-USD você percebe que a tendência diária foi bem forte, né? Um candle de queda atrás do outro. Então, era só você ir junto. No EURUSD fica um pouco mais consolidado. No USD veio forte também. Então, agora o mercado começa, eu acho que a ter um pouco mais de... Ele chega naquele momento que ele está tendo muita... Já não tem tanta força para andar. Né? Você começa a ter, cara, uma exaustão dos movimentos todos, porque, pô, no SDIEM, cara, você veio aqui, sendo 1.500 pontos. Ah, não é tanto, mas a gente estava numa zona de suporte, o mercado veio andando tal, já está chegando numa resistência, então tem várias notícias importantes para sair, então eu acho que é até natural, né? O mercado dá uma parada, dá uma travada, para que as coisas se definam um pouco melhor. Então, nesse momento, fica realmente um pouco mais difícil você operar a tendência. Né? Quem gosta de operar a tendência, quem opera as minhas estratégias, sabe que as últimas 2 semanas aí foram muito boas, mas cara, agora é a hora de esperar e ver o que vai acontecer provavelmente com esse mercado, porque ele tá realmente bem consolidado, tá? Praticamente todos os ativos aqui, se você começar, se você vai rolando, né? Eu vou até rolando aqui ó, um por um para vocês. Ó. Um por um, tá? Raul USD, cara, o mercado tá consolidado. EURUSD, mercado consolidado. USD CAD, cara, veio uma tendência de alta aí, só que agora também está consolidado. Eu prefiro o EuroCAD. Então, o EuroCAD a gente tem uma oportunidade, né? O USD CAD, por enquanto, não. GBP USD, consolidado, pelo menos por enquanto. Então, o mercado está bem travadão aqui. Estava na tendência de queda, mas agora está travado. O SDI, né? Aquilo lá que a gente falou, o mercado estava em tendência de queda, mas está travado. Precisa perder esse suporte para continuar caindo, mas a minha opinião é que
as probabilidades são muito mais de romper o 500 e buscar o 111, que é aquele gap. Então, para mim é muito mais provável. O SD Franco, a gente estava o mercado veio, né, tentou romper, veio para baixo, veio embora e aí agora está respirando. Então, se a gente tivesse uma continuação, se a gente tivesse continuação da tendência, legal, ia ser ótimo, mas a gente não teve. As coisas travaram. Eurocad, aquilo que eu falei para vocês, provavelmente a gente tem aqui uma boa oportunidade no rompimento. Aqui é um momento legal. Então fica de olho no Eurocad e no SDCAD, né? Eu ficaria mais no Eurocad, inclusive. É o DCAD, ó, também, mesma coisa. Então tudo aqui é, na verdade, o CAD, né? Que a gente está observando. É o CAD que provavelmente tá tendo algum tipo de mudança que a galera está com uma perspectiva um pouco negativa em relação ao CAD. Uma desvalorização do CAD, valorização do AUD, do euro e do USD em relação ao CAD. AUD Franco, cara, não vou nem analisar aqui porque tá horroroso. AUD Yen, consolidado. AUD New Zealand não opera. Não opera de madrugada. CAD Yen, se perdesse suporte. Então você está vendo que os ativos estão um pouco parecidos, né? A gente precisa que o Yen comece a se valorizar, né, em relação ao dólar, em relação ao CAD ou em relação ao euro, né? Então o Yen precisa se valorizar. Por quê? Porque quando o Yen se valoriza nesse caso, o euro está caindo, né, e aí o ativo cai. Então eu sei que às vezes se confunde, então se você não quer se confundir, basta você pensar se euro e ien está subindo é porque o euro, que é a primeira moeda aqui, está valorizando. Se o euro e ien está caindo é porque o euro está desvalorizando. E o meu raciocínio só foi o inverso, né? Se o euro e ien está caindo, o euro está desvalorizando. Se o euro está desvalorizando, o JPY, que é o ien, está valorizando. Então não tem muito segredo. Né? Eu sei que no começo é um pouco complicado, parece, né, você fica meio confuso, mas é simples. Então você percebe que é isso, né, que a gente tem no final das contas. Depois de toda essa análise, né, e se você ficou até agora aqui comigo, você percebeu que é assim que você vai acabar chegando às conclusões, que no CAD a gente possivelmente tem um movimento de tendência de alta numa continuação aqui, certo? Que é uma desvalorização do CAD ou uma valorização do GBP, porque se o GBP está subindo, né, em relação ao CAD, quer dizer que o CAD está se desvalorizando. Então você precisa de mais dólares canadenses para comprar uma libra. Então a gente vai ver aqui o GBP CAD, o Euro CAD, não, Euro CAD, não, Eurod, foi mal. O Euro CAD e o SD CAD, né, esses três. E depois tem aqui os ativos com Yen, que é justamente o inverso, é a tendência de queda. Cara, aqui eu sinceramente ficaria com o EuroCAD e o SDCAD. O GBP não, por quê? Porque o GBP ele está muito complicado, ele está numa tendência de queda muito forte e eu não sei se isso não pode, o GBP por causa do Brexit, de tudo que está acontecendo, não pode interferir nessa sua operação. Então eu ficaria, no final das contas, amanhã eu analisaria o SDCAD, EuroCAD e GBPCAD com ressalvas e analisaria, depois que o mercado americano abrir, o SDIEM, né, vendo se tem algum tipo de rompimento aqui para baixo, mas o CAD também, né, para ver se a gente teria algum tipo de movimento para baixo. Tomar cuidado só CAD em euro CAD, né, para não trabalhar e aí com todas as correlações. Olharia aqui e olharia o qual que era? O Eurien, o SDIEM tinha outro, não? Eurien, o SDIEM não era o GBP, era o CAD, né? CAD. Então, só que aí é a correlação só que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, anota aí que eu acho que são esses ativos que você vai acabar tendo vai acabar tendo algum tipo de oportunidade amanhã, beleza? Eurien, se você perceber que logo pela manhã ou na madrugada de vocês a gente está tendo um rompimento
como a gente tem toda essa questão aí do PIB na Alemanha, cara, muita atenção porque pode dar um jogo legal, tá? É, GBP, deixa eu ver, GBP nada. Eurien, então pode dar um jogo legal. Depois, na hora das novas residências nos Estados Unidos, e Eurocad também. Então, desculpa, Eurien e Eurocad. Um rompimento aqui para cima do Eurocad, rompimento aqui para baixo no Eurien. Quando o PIB sair, quando as bolsas de Londres e Frankfurt estiverem abrindo, eu acho que são os dois. Tá? Então, olhe esses dois ativos porque os dois eu acho que pode dar jogo aí. Depois, na parte da tarde, você observar o SDCAD e o SDIEM, porque tem bastante notícia nos Estados Unidos saindo na parte no começo da tarde, vai 11 horas da manhã, nem é tarde ainda, né? Porque eu tô acostumado a falar que aqui já é tarde. E aí você olha o CAD-IEM, o SDIEM e o SDCAD para ver se você acha alguma oportunidade. Às vezes o mercado não andou aqui no SDCAD ainda, às vezes o mercado voltou para esse suporte, enfim, então eu acho que vale a pena você observar. São esses ativos que eu ficaria de olho, beleza? Então para amanhã, vou deixar anotado aqui o SDCAD em ordem. Euro, CAD, Euro, JPY, USD, JPY, USD, CAD e depois CAD, JPY só na parte da tarde, beleza? Então são esses ativos aqui que eu acho que é legal você dar uma olhada, principalmente na parte da manhã, você começar com EuroCAD e EuroIen, beleza? E aí depois na parte da tarde o SDIen, o SDCAD e CAD-IN. Beleza? Eu acho que é mais ou menos por aí que você vai ter as oportunidades amanhã. Tá? EuroCAD, sempre lembre-se de ir com a tendência e não se esqueça de que as coisas podem mudar ao longo dessa noite, né? Não dá pra gente saber. Beleza? Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Valeu, abraço.